Boa tarde. Boa tarde. Então a gente vai começar a nossa palestra sobre apresentação de slides. Deixa eu só ajustar algumas coisinhas aqui. Pra mim não me perder no tempo, né? Vou começar aqui. Bom, meu nome é William Gonçalves. Eu sou mestre em ensino pela UFPA. E hoje eu vou tratar do tema apresentação de trabalhos acadêmicos, né, dicas e orientações sobre a construção de slides. É um tema que eu considero pertinente, porque apesar da gente hoje em dia ser uma coisa assim muito natural, né, nas nossas apresentações de trabalho, nós trabalhamos com a questão de fazer slides, mas tem algumas coisas que a gente não consegue ajustar muito bem, ou então que não estão muito adequadas para nossa proposta. Então, o objetivo aqui dessa palestra é justamente dar algumas dicas e algumas orientações para a gente poder fazer alguns slides melhores, né? E que, consequentemente, contribuam com apresentações que cativem o público, né? Não seja aquela coisa chata. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é o que é uma apresentação de slides. Bom, a apresentação de slides é um recurso multimídia, né? Porque nela você consegue usar imagens, gráficos, ilustrações. Hoje em dia você consegue colocar áudio, vídeo, né? Além do texto. E aí a gente tem a possibilidade de usar palestras, aulas, seminários, workshop, apresentações de trabalhos acadêmicos, né? Defesa de TCC, de dissertação, de teses. E aí, e agora, nas versões mais recentes dos editores de slide, você tem essa possibilidade de colocar áudio e vídeo, né? E colocar áudio e vídeo é bem interessante, porque, por exemplo, você faz uma apresentação oral, né, dos seus slides, mas você teria a possibilidade, de repente, de gravar previamente essa apresentação em áudio e inserir no slide para que ele vá correndo enquanto os slides vão sendo passados, né? Então são coisas assim mais recentes que foram incorporadas às apresentações de slides, né, já tradicionais. Bom, e o que não é uma apresentação de slides, né? Então nós vimos que ela é um recurso multimídia. Basicamente isso, ponto. Agora, o que não é uma apresentação de slides? Ela não é um substituto do apresentador, né? Então, sua apresentação de slides não pode falar tudo o que você deveria falar, né? Para isso você está lá apresentando, justamente para, com o auxílio desse recurso, você ir destrinchando um tema, né? Conversando com a sua audiência. Não é uma cola para exposição oral, então não pense você que uma apresentação de slides teria o intuito de, sei lá, ao invés de ter uma colinha do que você vai falar na sua mão, né, num papel, coisa do tipo, o seu texto vai estar todo na apresentação. Não é isso, não é essa a proposta.
Ou então um recurso de caráter decorativo, né? Então, simplesmente a apresentação está ali só para enfeitar um texto que você vai ler, né? Então, a gente tem que tirar essa ideia da apresentação de slides. A apresentação de slides é um recurso multimídia para auxiliar na sua apresentação oral, né? Na sua exposição oral. Bom, sobre a apresentação de slides em trabalhos acadêmicos, né? O ideal é que você trabalhe com a exposição dos tópicos principais, né? Sobre o assunto que você está tratando, né? Até porque em apresentações de trabalhos acadêmicos você tem um tempo, às vezes um tempo curto, para apresentar o resultado de uma pesquisa que foi realizada num período muito extenso. Então, você tem que conseguir, nessa apresentação, sintetizar todo o seu trabalho. Então, por isso, lá você tem que destacar os seus tópicos principais. Porque a banca já vai ter lido o trabalho, né? Se for, no caso de artigo, e for um artigo que for publicado, disponibilizado, então as pessoas vão ter a possibilidade de conhecer mais sobre o trabalho que você desenvolveu. Então, o objetivo da apresentação, nesse caso, é sintetizar tudo aquilo que você escreveu. No caso de um trabalho acadêmico, a linguagem tem que ser clara e objetiva, né? Então, no texto que estiver nos slides, você tem que conseguir ser direto com seu público. E você também tem que cuidar dessa objetividade na sua exposição oral. Porque, como eu falei, geralmente nesse tipo de apresentação você tem um tempo às vezes curto, né? Então não tem como você dar muitas voltas no assunto. Você tem que ir bem direto mesmo no ponto principal. Os slides tem que trazer as informações alinhadas com a fala do apresentador. Ou seja, tudo que você estiver falando, né, você utilizando os slides como um recurso, os slides eles têm que apontar uma direção para o que você vai falar, né? Então, por isso que eles, como um recurso, né, eles têm que estar bem alinhado mesmo. Assim como eu estou fazendo agora, né? Então, eu trouxe tópicos e aí esses tópicos eu vou aqui destrinchando. E observar qual é o público para quem você está fazendo a apresentação. Porque se você estiver apresentando para um público que conhece o assunto que você está falando, então você vai utilizar determinada linguagem, determinados termos técnicos. Mas se você for falar para um público mais geral, aí você tem que fazer uma apresentação diferente, né? Porque senão essas pessoas não vão lhe entender. Então você tem que realmente trabalhar sempre com essa objetividade. E agora sobre os cuidados necessários para a elaboração dos slides, né? Primeira questão, o conteúdo. Evitar a inserção de textos longos. Eu trouxe aqui até um exemplo do que normalmente acontece. Você tem um tópico, e esse tópico tem um texto que ocupa praticamente todo o slide, né? Então, isso aqui já é um exemplo de um slide que traz o conteúdo da fala, muitas das vezes, né? Que traz o conteúdo da fala do apresentador. Então, a pessoa ou vai ler o que está no slide, ou vai te ouvir. Não tem como fazer as duas coisas. Entendeu? Então, isso aqui deve ser evitado ao máximo. É claro que tem algumas situações que você não vai conseguir evitar, né? Tipo, se você estiver tratando de alguma lei, então você vai ter que colocar o texto da lei lá, né, o artigo, enfim. Então na verdade, você tem que ou você divide em vários slides o conteúdo para não encher toda a tela, né? Ou você vê uma forma de sintetizar mais o material. É muito importante. Isso aqui é a primeira coisa mesmo que tem que ter cuidado na elaboração de slides.
Outra coisa em relação ao conteúdo é a inserção dos textos longos e o uso de fontes rebuscadas ou enfeitadas. O que são as fontes rebuscadas? É esse tipo de fonte que está, como está demonstrado no exemplo, né? Cursiva, aquelas fontes que tem aqueles efeitos, escrita à mão, né? Eu não estou dizendo que você não pode usar. Em algumas situações você até pode. Mas nesse caso aqui, por exemplo, onde você tem um texto imenso, né? Ou seja, o mesmo problema do primeiro exemplo, só que aqui para piorar a situação, usou letra cursiva. Então aqui atrapalha a leitura. Se você estiver seguindo pelo slide, vai atrapalhar você também. Então isso aqui evite. Evite o uso de fontes rebuscadas ou com algum enfeite que torne ela muito com a visualização muito ruim. Ainda sobre o conteúdo, utilize, né, tenha preferência por frases curtas ou palavras-chave, porque é como eu falei, a apresentação de slides é um recurso, então ela tem que estar lá para ir te auxiliando no decorrer da sua apresentação. Eu parto do pressuposto que você vai estudar sobre o tema, você vai ensaiar, então o objetivo dos slides, né, nesse sentido, seria justamente eles servirem como se fosse um gatilho para você poder tratar dos temas que você se propõe a tratar. Porque às vezes, numa apresentação, a gente pode acabar pulando algum assunto, né? Esquecendo de algum exemplo que seria interessante apresentar para a audiência. E aí, com os slides, você pode, né, fazer como se fosse um lembrete ali, né? Colocar em tópicos e aí você olhando para o slide você já sabe, vou falar sobre tal coisa, entendeu? E aí destrinchar isso na sua fala. Com relação ao texto, tópicos, palavras-chave, observar a fluidez, né, na sequência. Então você tem que ver se a sequência está de uma forma que facilite a apresentação, né, o entendimento do público. Isso é muito importante. Então aqui mais uma vez reforçando, né, apresentar informações claras e diretas nos slides, né, tem que ser objetivo no conteúdo que você está trazendo. E a utilização de áudio, vídeo, gráficos, só quando necessário. Porque assim, nem sempre numa apresentação de slides que é projetada com o uso de um data show, ou até mesmo utilizando um aparelho televisor conectado ao computador, nem sempre você vai ter a questão do áudio, né, a possibilidade de reproduzir áudio, né, um áudio que atinge um público significativo, né, se você tiver lá palestrando para umas 100 pessoas, você pode não ter equipamento de som para reproduzir esse áudio que está lá na sua apresentação. Então, se ele for dispensável, melhor não colocar. Vídeo, a mesma coisa. Nem sempre você vai conseguir fazer uma boa reprodução de vídeo, porque você às vezes chega no local, não sabe como é o equipamento, se ele vai ter suporte para isso. Gráficos, esquemas, mais especificamente essa questão dos gráficos e esquemas é porque às vezes são conteúdos muito extensos, então não adianta de nada você colocar um gráfico que ninguém que está assistindo a apresentação vai poder ver as informações que estão lá. Ou seja, você vai ter que redimensionar e ficar um tamaninho pequeno, porque está concorrendo com um texto, ou então, mesmo que você use o slide todo, mas ainda assim as informações fiquem muito pequenininhas, as informações de texto que tiver das legendas de um gráfico, de um esquema, então você tem que avaliar se realmente você vai precisar desse material, porque se você precisar, aí você vai ter que ter uma alternativa para inserir lá na sua apresentação de uma forma que proporcione a quem estiver assistindo uma boa visualização. Com relação ao layout, né? Primeiro ponto, as fontes. Falei agora há pouco de fontes rebuscadas, né? Fontes efeitadas.
E como um cuidado aqui, eu coloco não utilizar mais de uma fonte para o conteúdo em texto. Então, evite cada slide você trabalhar com um conjunto de fontes diferentes, né? Sei lá, trabalhar com umas 10 fontes ao longo da apresentação. Não. Estabeleça um padrão, né? De 1 até 3 fontes. Porque você pode usar uma fonte diferente para o título do slide, outra para o texto, outra para destacar alguma informação. Enfim, isso aí você pode fazer, mas tenha um padrão, use o bom senso. Aqui um exemplo, né? Então, nós temos um slide. O título do slide está na fonte Verdana. O título do tópico está em Corbel. E o texto do corpo do slide em Calibri. Né? Então, aqui é um exemplo de uso. No caso aqui é uma apresentação bem simplesinha, mas se você for trabalhar uma informação melhor, assim, você tiver um layout de slide um pouco mais bem trabalhado em questões de design, aí você já pode também usar esse esquema de fontes. Aqui, reforçando, fontes tipográficas ou letras rebuscadas devem ser evitadas, como eu já falei lá no início. E a preferência pela utilização de fontes sem serifa, que são aquelas fontes que não tem aqui, não são arredondadas, né? Que não tem aqueles detalhezinhos nas pontas. No caso aqui, algumas fontes que a gente sugere são Helvética, Times New Roman, Verdana, Calibre e Tarroma. No caso da Times New Roman, ela, por um conteúdo mais sério, né, alguma coisa que remeta mais a jornal, ela pode ser utilizada com termos, claro, porque ela, ainda assim, ela tem alguns detalhezinhos diferentes das demais fontes, que são mesmo fontes mais retas. Num slide, sempre utilize letras grandes. 36 pontos é o tamanho mínimo recomendado, né? Você pode fazer com menos? Pode, mas também não faça num tamanho muito pequeno que numa projeção você tenha problemas, porque às vezes a projeção pode não estar muito boa, né? Não ser projetada numa tela, a projeção sendo uma parede, essa parede ter algum problema. Então, se você tiver uma letra muito pequena, então ela pode acabar já sofrendo uma interferência ali. Então, utilize um mínimo de 36. Pode ser em alguns casos que você precisa usar mais que isso. Mas aí, cada caso é um caso, né? Você tem que avaliar e ver se é o mais adequado para a sua apresentação. Com relação às palavras em negrito, né? Utilize só quando houver a necessidade de um destaque, né? Tem gente que utiliza o negrito como uma forma de decoração, né? Então, coloca lá o tópico e coloca em negrito. Mas o negrito, ele é interessante justamente porque você pode criar destaques no texto, né? Então, se você utilizar muito o negrito em outras coisas que não são destaque, pode acabar gerando uma certa confusão, né? Do que na informação que você quer ali grifar, né? Colocar como importante. Sobre as cores, né? O texto e o plano de fundo. Evite a utilização de cores gritantes. No caso aqui eu trago esse exemplo, não é um exemplo tão absurdo, porque eu já assisti apresentações de slides em que o palestrante utilizou esta combinação que vocês estão vendo aqui. Então não pensem vocês que isso aqui foi uma coisa criada da minha cabeça. Não, eu já assisti a apresentação feita assim. Então evite ao máximo esse tipo de combinação, porque não, isso
isso acaba atrapalhando a visão de quem está assistindo e aí não vai conseguir ler nada do que está no slide. E piorou se essa combinação é utilizada assim, com um texto grande que ocupa todo o slide, né? No caso do plano de fundo, né, dê a preferência pelo fundo branco, porque o fundo branco, em qualquer situação, eu acho que 90% das situações, ele vai favorecer a visualização do texto, de todas as informações que estiverem no slide, né? Ele garante essa boa visualização. E aí, no caso, também busque definir um padrão de cores para os slides, né? Não vá fazer um slide de cada cor de fundo, cor de fonte. Veja um, um esquema, uma paleta padrão para os seus slides. Se você trabalhar com um slide com layout mais institucional, né? Então, geralmente, você já tem lá um conjunto de fontes já pré-definidas, você tem um conjunto de cores, então você vai trabalhar dentro daquela paleta. E aí, numa apresentação mais simples, como, por exemplo, a minha apresentação, você vê que ela é bem simplesinha. Aí eu utilizei cores que pudessem apresentar essa boa visualização para quem está assistindo. Só que no caso aqui eu estou projetando pela internet, mas pense, por exemplo, numa projeção feita assim por uma conferência online, numa situação em que a internet de quem está te assistindo não esteja muito boa. E aí começa a dar aquelas interferências, a pixelar, né? Então, um slide com uma boa combinação de cores, né, fundo, um bom tamanho de letra já ajuda nessa visualização, né, nessas situações mais complicadas. Com relação a imagens e gráficos, evite o uso de imagem com marca d'água ou com baixa resolução. Aqui tem 2 exemplos, né? No primeiro exemplo, uma imagem com marca d'água, né? Que no caso, essas imagens são aquelas que a gente encontra no Google, que são provenientes de bancos de imagens, mas como são bancos de imagens pagos, eles liberam demonstrações com marca d'água. E aí, no outro caso, uma imagem que era pequena, e aí a pessoa para colocar no slide, né? Redimensionou o tamanho da imagem e acabou que ela pixelou. Então, por favor, isso aqui é um cuidado muito importante, principalmente porque a gente tem o costume de ir lá no Google caçar imagens. Mas só abrindo um adendo em relação a isso, e falando no caso da primeira imagem, que tem marca d'água porque é de um banco de imagens pagas, se você está produzindo uma apresentação de slides que você pretende disponibilizar ela na internet, disponibilizar para outras pessoas, ou seja, ela não é uma apresentação de âmbito interno, né, que vai ficar restrita a um grupo de pessoas, procure buscar por imagens livres de direitos autorais, né? Imagens em Creative Commons ou outras licenças livres, porque aí se você simplesmente for buscar uma imagem no Google e colocar na sua apresentação, pode ser que essa imagem seja protegida por direitos autorais, né? E aí isso depois pode dar algum tipo de problema, né? Inclusive processos, alguma notificação, enfim. E eu estou considerando também porque muitas vezes a gente produz apresentações de slides e essas apresentações de slides são disponibilizadas como se fossem materiais didáticos também, né? Além de textos, a apresentação de slides. Então, se você quiser fazer uma apresentação um pouco mais profissional, né? Então, tenha esse cuidado. Existem bancos de imagens gratuitos, né? Onde pessoas de todo o mundo que fazem fotografias compartilham com outras pessoas, e aí, no caso, você só tem que atentar para dar o crédito, né, nessas imagens, não simplesmente colocar no slide. Então, valorize esse tipo de material, né? Então, e que sejam de boa resolução, né?
sejam imagens de boa qualidade, que você não precise redimensionar a ponto de elas se distorcerem no seu slide. Aqui, reforçando o que eu falei no início sobre os gráficos e esquemas, né? Você tem que verificar se for necessário você utilizar, você tem que verificar se esse gráfico, se esse esquema ele está num tamanho que possibilite uma boa visualização num slide, né? Se as legendas não estão muito pequenas, né? Porque aí nesse caso, porque normalmente quando você produz um trabalho, no caso do trabalho acadêmico, você coloca lá no texto esses gráficos, slides, normalmente a visualização está boa, mas no caso dos slides, às vezes pode não ficar muito bom. Então aí, se você tiver que usar, talvez seja necessário uma adaptação, né? Então você vai ter que produzir um gráfico, um esquema especialmente para o slide. Então você não vai poder simplesmente pegar aquela imagem que estava lá no seu trabalho e copiar e colar para o slide. Não, vai ter que fazer uma adaptação, porque são suportes diferentes, né? No caso, uma folha de papel, né? Um trabalho que vai ser impresso ou digitalizado e um slide, né? Então, atente para essa questão. Aqui uma coisa, né, que é um diferencial nas apresentações de slides, né, multimídia, que é a questão das animações e os efeitos. As animações você só deve usar quando realmente houver uma relação com o conteúdo apresentado, justamente para fugir daquele perigo de utilizar uma apresentação de slides, né, colocar itens decorativos, GIFs animados, né, enfim. E principalmente numa apresentação acadêmica que você não deve tirar o foco do conteúdo, né, do que você está expondo. Uma animação, um efeito pode acabar criando isso, né, uma distração para o público que estava antes prestando atenção em você e depois vai prestar atenção nos efeitos. E às vezes podem ser efeitos tão chamativos que as pessoas vão ficar comentando o seu efeito ao invés do que você estava tratando, né? Então, só utilize quando houver necessidade, quando realmente isso for agregar a sua apresentação, né? Em algumas situações, quando você vai apresentar algum exemplo, né? Algum esquema, talvez seja a questão da animação funcione perfeitamente, né? Principalmente quem é da área de exatas, que precisa fazer às vezes a apresentação de funções, né? Gráficos que tem movimento. Então, aí nesse caso, ok, mas em outros casos você tem que avaliar se há necessidade ou não. Com relação aos efeitos, né, nós temos um efeito que é mais corriqueiro, que é o efeito de transição de slides, né? Ou seja, ao invés de passar de forma seca de um slide para o outro, você tem aquele efeito, né? Um dissolve, você tem espiral, enfim. Mas utilize de forma equilibrada, né? Você pode utilizar esses efeitos de transição, mas bom senso, né? Porque eles também podem causar distração. Se você colocar um efeito em espiral, né? Ele já chama uma atenção maior, né? Do que um efeito de dissolve, né? Que é some e desaparece. Ou fade, né? Fade in, fade out, né? Quando a tela escurece e escurece e volta, né? Então, se for utilizar esse tipo de efeito, use de forma equilibrada e sutil. E preze pela valorização do conteúdo dos slides, que é o que realmente importa na sua apresentação, né? É aquela informação que você está trazendo, né? Não chame atenção para outras coisas que não seja o que você está comunicando, né? Bom, agora quais são as dicas para a construção de bons slides? Rascunha a apresentação de slides. Então pegue lá um bloco de anotações ou
abra um arquivo no Word e aí começa a planejar. Primeiro slide, vou tratar de tal tema, tal tópico. Segundo slide, vai ter uma imagem. Vá fazendo esse trabalho de planejamento mesmo. Escreva um roteiro, né, com a sequência dos tópicos, palavras-chave, as frases, enfim, elementos, imagem, vídeo, se você for usar, áudio, né? Faça toda, estruture tudo antes de ir fazer seu slide, né? Porque normalmente o que a gente faz? A gente pega, abre lá o PowerPoint, que é o programa mais comum, e aí já começa a fazer os slides, né? Mas o interessante mesmo é você fazer um planejamento prévio, justamente porque aí você já começa a fazer uma seleção das informações que você vai apresentar e sintetizar. Então, nesse processo, você já meio que vai estudando, já vai meio que se preparando para a sua apresentação, né? Então, utilize o planejamento dos seus slides como uma forma de estudar, de ensaiar a sua apresentação. Isso aqui é muito importante. Estabeleça um tempo de duração para a abordagem de cada slide. Então, vamos dizer assim, nesse slide, no seu planejamento mesmo, você coloca, nesse slide eu vou levar 1 minuto falando de determinado tópico, 2 minutos, 3 minutos. E aí e isso é importante porque numa apresentação, por exemplo, que você tem 15 minutos, então você já vai distribuindo os 15 minutos nos seus slides, né? E aí você tem mais possibilidade de ter controle do tempo e não se alongar muito na sua apresentação, né? E correr o risco de ser interrompido e não ter falado tudo que precisava falar. A questão da elaboração de conteúdo, cuidado com o plágio, isso aqui é importante, né? Então, numa apresentação de slides, como nos moldes que eu estou indicando aqui, de síntese de conteúdo, então tome cuidado para não acabar trazendo informações e principalmente não dar crédito a quem são os donos dessas informações, né? Se não são suas. Então, o mesmo cuidado que você tem no trabalho acadêmico, tenha numa apresentação de slides também, por causa daquela situação que eu falei. Você pode querer ou ter o anseio de disponibilizar essa apresentação, né? E hoje em dia, as próprias pessoas, quando você vai assistir uma palestra, uma aula, uma apresentação, enfim, as pessoas querem, muitas das vezes, ter o slide da sua apresentação, né? E aí, da feita que você entrega esse slide para essas pessoas, elas podem acabar difundindo aquele slide para muitos lugares que você nem imagina, né? Então, se tiver lá imagem sem crédito, né, protegida por direito autoral, conteúdo com plágio, então aí já complica um pouco a situação, né? Porque aí você não vai ter nem dimensão de onde o slide chegou. Né? Então, insira as referências nos textos, nas imagens, informações extraídas na íntegra, ou extraídas de forma parcial, de outras fontes, do seu próprio trabalho mesmo. Então, sempre faça sempre tem essa preocupação. No caso de uma apresentação com as informações sintetizadas, você pode colocar as referências lá no final, né? Que normalmente nos trabalhos acadêmicos nós colocamos as referências no final da apresentação, né? Então não tem problema fazer isso. Isso é o mais adequado. Mas é bom você trabalhar essas referências durante todos os slides, porque aí eu acho que já facilita mais, né? Já dá mais seriedade à sua apresentação. Então aqui no caso, estou falando aqui a questão da lista de referências no final da apresentação, então coloque ela na formatação do slide. E outra coisa, muita gente coloca a lista de referências em letra pequenininha para colocar todas as referências do trabalho, não precisa fazer isso. Você pode separar em slides e utilizar um tamanho de letra um pouco maior, né? Não tem problema. Até porque na apresentação você não vai ler essas referências, né? Elas estão ali justamente para
dar os créditos devidos às informações do seu trabalho e da sua apresentação. Layouts e elementos visuais, né? Ajustes no contraste de imagens e cores, alinhamento de texto e elementos visuais, eles contribuem para uma boa visualização, né? Então aqui trata justamente de tudo que eu já falei anteriormente para vocês, né? Então uma apresentação bem organizada, bem equilibrada nos elementos, ela dá um conforto visual para quem está assistindo, né? Então você vai assistir com mais tranquilidade do que aquela apresentação que você fica se esforçando para tentar entender o que foi colocado no slide. Destacar visualmente as informações principais. Eu citei o caso do Negrito, que falando de texto, né? No texto você pode utilizar para fazer os destaques, mas também pode utilizar, pode ter outros tipos de informações que não sejam em texto no seu trabalho, e aí você também pode destacá-las, né? Então aí você vai ter que usar outros elementos, inclusive elementos artísticos muitas vezes, né? Tópicos, aqueles marcadores, enfim. Aí depende mesmo do layout da sua apresentação. Aqui sobre imagens ilustrativas, né? No caso, se você utilizar imagens que não forem relacionadas ao seu trabalho, assim, que você não fez para o seu trabalho, são imagens mesmo para representar algum tipo de situação, então elas devem ter um impacto, né? Elas têm que ser interessantes, chamar a atenção do público, né? Tem que estar em boa resolução, e tem que ser adequada para o público, né? Então você não vai utilizar imagens que remetam a coisas infantis com uma apresentação que não é para um público infantil, né? E também não vai utilizar uma apresentação com imagens pesadas para um público infantil, né? Explorar, né, o uso de ícones ao invés de clipart. Eu não sei se todos sabem o que é clipart, porque isso já veio de muito tempo do PowerPoint, né? Logo no início, você tinha aqueles desenhos, enfim, são desenhos que todo mundo já conhece, né? Aqueles bonequinhos, sinais, enfim. São elementos que já foram usados à exaustão, porque eles já vêm no próprio programa, né? Eu não coloquei aqui um exemplo, mas eu acho que vocês talvez devam se lembrar do que seja. Que são aqueles desenhos que tem em toda a apresentação, né? De todas as apresentações que você já assistiu na sua vida, se você sempre viu os mesmos desenhinhos, possivelmente aquilo ali é um clipart. Então, explore o uso de ícones, né? Uma coisa mais simples, justamente porque ele dá um tom um pouco mais sofisticado para a apresentação, né? Agora, no caso dos editores de apresentação de slides, né? Eu mencionei aqui algumas vezes o PowerPoint, que é um editor de apresentação de slides muito conhecido, né? Principalmente para quem usa o Word. Quem usa o Word com certeza conhece o PowerPoint, né? Então, nós temos aplicações e serviços na internet que oferecem essa possibilidade de você criar slides. Então, você não tem só como opção o PowerPoint. Você tem outras opções, né? Apesar dele ser o mais utilizado. E aqui eu vou trazer, né, algumas dessas opções. Então, primeiramente, começando pelo PowerPoint, que a gente já conhece, já é familiarizado, né? Ele é disponível no pacote Microsoft Office, onde vem o Word, o Excel, o Outlook, o Access, enfim. A licença dele é paga, então você tem que comprar
o pacote Office, ou então comprar uma licença do PowerPoint para utilizar ele no seu computador, né? Ele possui diferentes ferramentas e efeitos para criação de apresentações multimídia. Então, nele você consegue colocar imagem, gráfico, esquema, consegue colocar áudio, fazer animações, né? Tem pessoas que fazem animações assim inacreditáveis no PowerPoint, né? Você olha e nem diz que aquilo foi criado no PowerPoint, mas foi. Claro, exige um pouco mais de trabalho, de dedicação, às vezes um pouco mais de conhecimento no programa para conseguir você fazer. Mas ele tem muitas ferramentas que potencializam a criação desse tipo de material, né, mais sofisticado. Ele traz modelos e templates pré-definidos, né? Então você já tem alguns layouts para você iniciar sua apresentação. Você não precisa começar sua apresentação com uma tela branca e só texto. Então ele já tem alguns layouts com um esquema de cores, fontes, enfim, tudo definido, mas é aquela coisa, se você quiser fazer uma apresentação mais autoral, né, uma coisa mais profissional, né, mais particular, daquele trabalho que você está apresentando, se esforce para fazer um layout diferente, né? Você pode utilizar elementos desses templates pré-definidos, mas vá criando a sua própria identidade visual, digamos assim, no seu slide. A apresentação do PowerPoint pode ser exportada para PDF e HTML. Um adendo aqui sobre essa questão é que muitas pessoas hoje em dia têm o costume de compartilhar essas apresentações em PDF, o que é uma coisa interessante, porque às vezes você chega em alguns locais e para fazer uma apresentação, e aí a versão do editor de apresentações que você tem instalado no computador que você vai apresentar, né? Tipo, no caso PowerPoint, é uma versão diferente da versão que você criou a apresentação. E qual é a consequência disso? Você pode criar todo um layout com toda uma questão de fontes, né? Tudo bonitinho no seu computador, e quando for exibir essa apresentação em outro local, que tem uma versão diferente do PowerPoint que você utiliza, pode acabar desconfigurando tudo. Então vai aparecer umas fontes lá que você não escolheu, vai desalinhar texto, enfim. Agora, quando você salva em PDF, isso não acontece, porque você leva a apresentação exatamente como você criou. E um leitor de PDF como Adobe, né? Adobe Reader, você consegue projetar em tela cheia e passar os slides utilizando as setinhas do teclado. Então, é quase como se você, né, estivesse rodando no PowerPoint, mas não, você está utilizando um leitor de PDF. A única diferença é que se você tiver na sua apresentação elementos de animação, de áudio, de vídeo, eles não vão funcionar, porque no caso do PDF vai estar tudo estático, né? Essa é a única dificuldade que vai ter. Então, por isso você tem que verificar exatamente qual é o tipo de apresentação que você vai fazer e, se for possível, se informar antes para saber se no local que você vai projetar você tem suporte para poder exibir exatamente como você fez. A não ser que você leve também seu computador. Se você puder levar seu computador, né? Aí isso já facilita um pouco também, né? Porque aí você pode rodar diretamente mesmo do PowerPoint. Mas a questão do PDF é uma dica assim, bem interessante para você que quer manter essa apresentação nas configurações originais e facilitar o envio dela para outras pessoas por e-mail. Aqui sobre o PowerPoint, né? Os arquivos podem ser abertos em computadores com sistema Windows por meio da extensão PPTX, né? Ou seja, você salva lá sua apresentação, então o formato da apresentação vai ser .pptx. Então aí, computadores com Windows geralmente conseguem abrir a sua apresentação de slide sem ter o PowerPoint instalado, né? Só que aí você só vai conseguir visualizar, você não vai conseguir editar, né? Mas por segurança, salvar em PDF é a melhor dica. O PowerPoint é compatível com Windows
e Mac, e possui versões, né, em forma de aplicativo para Android e iOS, no caso o iPhone, né, iPhone, iPad. Ele não tem para Linux, né? Então aqui, essa aqui no caso é o exemplo de uma tela de uma versão antiga do PowerPoint, mas na essência, assim, ao longo dos anos, pouca coisa variou em termos de recursos, né? Alguns recursos mais recentes estão relacionados a trabalhar diretamente com o ambiente, plataforma online, né? O que permite a colaboração, né? Então, você pode criar slides em conjunto com outras pessoas, né? Mas na essência, o PowerPoint, ele sempre teve uma gama de recursos fantástica. Saindo do PowerPoint, né? Para quem trabalha com Linux, deve conhecer o Impress, né? Que está disponível no pacote LibreOffice, onde tem algumas programas específicos para o escritório, né? Então você tem lá um equivalente do Word, um equivalente do Excel, e aí o Impress é o equivalente do PowerPoint. A diferença é que ele é uma licença de uso livre. Você não precisa pagar para utilizar ele, né? Você pode baixar ele gratuitamente. Ele tem diferentes ferramentas e efeitos disponíveis para a criação de apresentação multimídia. Então isso ele não deixa a desejar em relação ao PowerPoint. Ele tem esse mesmo potencial. Também tem modelos de templates pré-definidos. E a apresentação ela pode ser exportada para PDF, para HTML, no caso, o PowerPoint também permite, né? Que é você transformar numa página de internet. E aqui, nesse caso, Flash, né? Ou seja, você transforma a sua apresentação numa animação. Uma animação que pode ser incorporada numa página na internet também. Ele é compatível com PowerPoint e com o apresentações de Google, né? Que no caso funciona dentro do Google Drive. Então, se você criar coisas no Impress, você vai conseguir abrir no PowerPoint, vai conseguir abrir lá no apresentações de Google. Claro que em alguns casos você pode sofrer com um problema de desformatação, né? Então, uma fonte pode ir diferente, pode haver desalinhar alguma coisa, mas isso são situações bem específicas, porque esses programas eles têm uma compatibilidade muito grande, justamente porque eles já têm alguns anos, né? E já são bastante utilizados. No caso, quem utiliza muito Linux, né? Lida com o Impress, então assim, as chances desses problemas acontecerem são menores, e menores ainda no apresentação de Google, né? A apresentação de Google ele consegue ter uma compatibilidade bem maior até do que o PowerPoint em relação a arquivos vindos do Impress. O Impress é compatível com Windows, é compatível com macOS e com Linux. Então você consegue rodar ele em 3 plataformas que são as mais utilizadas aí no mundo. Então aqui uma imagem do LibreOffice, a tela dele é exatamente assim, ele é um pouco simplório mesmo, mas ele consegue trabalhar tranquilamente com a criação de slides exatamente como o PowerPoint. Temos apresentações de Google, que está disponível na suíte de aplicativos do Google, né? Onde você tem lá editor de texto, editor de planilha, né? Licença de uso livre, ele funciona online. Ele também possui diferentes ferramentas e efeitos para a criação de apresentações multimídia. Também possui templates pré-definidos. Aqui uma característica dele é que ele permite colaboração em tempo real. Então eu posso criar um slide aqui e compartilhar com outras pessoas
no caso de um trabalho em grupo, né, que mais de uma pessoa estiver criando ali o slide, então, à distância, nós conseguimos conectar todo mundo e aí cada qual vai trabalhando no slide, né? Eu já trabalhei algumas vezes criando apresentações de slides dessa forma, em, em alguns trabalhos, e isso é um recurso assim que é um diferencial da apresentação de Google. E outro diferencial é que ele tem controles de versão da apresentação de slides. Então, tipo assim, você cria uma apresentação hoje e aí você altera ela amanhã ou na semana que vem. E aí ele consegue te mostrar quais as alterações foram feitas. E se você, no meio dessas alterações, principalmente né, quando for uma apresentação colaborativa, né, que outras pessoas mexerem, se alguma informação for excluída, né, e aí você precisar reaver essa informação, você, com esse controle de versões, você consegue correr atrás de uma versão mais antiga que tinha a informação que você precisa para poder resgatá-la. Então, isso é um recurso bem interessante da apresentação de Google. O acesso a essa a apresentação de Google, ele pode ser feito por meio do computador, né, navegador. No caso, é recomendado a utilização do Google Chrome, porque como ele é um navegador do Google, ele já trabalha melhor com a questão das aplicações do Google. E pode também ser acessado em dispositivos móveis. Você pode instalar no seu celular, smartphone, uma aplicação lá das apresentações de Google e alterar, inclusive, online. Né? Você armazena a apresentação na nuvem, né, no Google Drive, e aí no seu smartphone, no seu computador, você pode alterá-la. Né? E aí, quando você tiver tudo pronto, se você quiser salvar no seu computador, aí você tem a possibilidade de salvar em formato de apresentação de PowerPoint, em formato de apresentação do Impress, né? Em PDF. Então, esse é outro recurso bastante interessante, né? Principalmente se você não tem editor de apresentação de slides instalado no seu computador. Então, aqui é uma imagem da apresentação de Google. Ele tem uma área de trabalho um pouco mais simples que o Impress, mas ele também consegue fazer o mesmo trabalho do Impress e do PowerPoint, tranquilamente. E aí, por último, nós temos o Prezi. O Prezi, ele é diferente dos outros editores, primeiro porque ele é online, né? Ele é uma plataforma online. Ele tem a licença de uso livre, mas também permite
Espera só um momentinho. Caiu aqui. Beleza, a gente teve uma queda aqui na conexão. Voltando. No caso, estava falando aqui do Prezi, algumas funcionalidades, né? Ele permite a criação de apresentações de sequência não linear, ou seja, você não vai criar um slide como você cria no PowerPoint. Porque no PowerPoint, no Impress, no apresentações Google, você cria um slide em sequência. Então você tem lá slide 1, slide 2, slide 3. O Prezi, para quem conhece o Prezi, ele já trabalha de uma forma diferente. Você pode trabalhar com blocos de conteúdo. Então você vai passeando pela apresentação. E isso te dá possibilidades de fazer coisas bem diferentes. É lógico que para trabalhar com Prezi, você precisa ter uma conexão de internet boa, ou então você baixa a apresentação e aí você pode rodar no computador que você for fazer a sua projeção, né? E a vantagem é que você não precisa ter nada instalado do Prezi para poder rodar, porque o próprio arquivo que ele disponibiliza, você consegue rodar em qualquer computador, né, com o sistema Windows. Aí a apresentação fica armazenada na nuvem, então você cria lá uma conta, né, um login e senha, e aí as suas apresentações ficam guardadas lá. Você não guarda no seu computador. E aí você pode acessar de qualquer local que você tiver, de qualquer lugar que você tiver que tenha acesso à internet, né? Ou então, como eu falei, baixar a apresentação e acessá-la offline. Então aqui a área de trabalho do Prezi, né? No caso aqui você pode ver que, apesar de você ter aqui um campo que parecem slides estáticos, mas na verdade aqui são os blocos de conteúdo que você pode colocar na sua apresentação, né? Vamos dizer assim, como exemplo, vamos dizer que você tem uma mesa e nessa mesa você tem lá dispersa na mesa vários blocos com várias informações, né? Então no Prezi você pode ir navegando nessa superfície, né? Então você pode criar efeitos de decoração, claro, que estejam adequados à sua apresentação, mas criar uma coisa mais dinâmica, né? Uma coisa que chame mais a atenção do público.
Claro, é, existem tutoriais para trabalhar com Prezi, né? Eu não vou dizer que é uma ferramenta fácil, ela, ela é de certa forma intuitiva, mas você precisa se dedicar um pouco mais para trabalhar com uma apresentação nesse formato. Mas o resultado é bem interessante, então vale a pena investir algumas horas para aprender a trabalhar com essa ferramenta aqui. Bom, são as minhas referências. Aqui você já vê um exemplo de como colocar as referências, né? Não é uma lista de referências com as letrinhas pequenininhas lá. Então eu separei aqui em páginas, justamente porque quem quiser ter essa apresentação eu posso disponibilizar e, no caso, vocês podem enviar um e-mail para mim, né? O e-mail está aqui na apresentação, williamgonçalves20@gmail.com, e aí quem quiser essa apresentação pode me solicitar. E eu agradeço pela atenção. E agora vamos às perguntas, questionamentos, enfim. Sim, a fonte Arial pode ser utilizada. Você não precisa obrigatoriamente usar 3 fontes, né? É uma sugestão, uma recomendação. Mas se você quiser trabalhar só com Arial, só com Verdana, Corbel, tem problema, pode utilizar. Essa questão das referências é uma questão interessante. Você pode sim utilizar. Se você na sua apresentação colocar muitas informações que são fruto de outras fontes, né? Que você sintetizou e que você coloca até lá os autores e tudo mais. Então você pode sim colocar só as citações da apresentação a citação das informações que aparecem na apresentação de slide. Mas como muitas das vezes um trabalho acadêmico, né, uma apresentação de trabalho acadêmico, ela é uma síntese do trabalho completo, então talvez seja interessante você colocar todas as referências do trabalho, justamente para que as pessoas possam ter acesso, né, a essas fontes, principalmente se você, na sua apresentação, você fizer comentários sobre elas, né? Aí, no caso, isso vai depender muito do tipo de apresentação, das informações que você vai apresentar, né? Mas se for colocar todas as referências, aí tem que ver uma forma de organizar isso de uma forma alinhada com o resto do conteúdo dos slides. Sim. Mas veja bem, muitas das vezes eu já vi a apresentação de slide que a pessoa coloca a fonte imagem do Google e não cita de onde isso vem, né? Porque vindo do Google pode vir de qualquer lugar. Mas é importante você acessar a imagem lá onde ela está originalmente, ver se ela é protegida por direitos autorais, né? E aí avaliar se você vai poder usar ela com tranquilidade na sua apresentação, se não vai ter nenhum problema, ou então, né? Mas como a gente sempre vai naquela questão de evitar problemas posteriores, né? Então a preferência mesmo é por você utilizar imagens de uso livre. Usar imagens nessa situação que você colocou, aí você tem que avaliar para ver se é pertinente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado. Gente, no caso, aqui foi só um pouco. Eu acho que nessa questão de apresentação de slides tem muita mais coisa que pode ser explorada, né? Isso aqui é só vamos dizer assim, é só uma pincelada para vocês irem atrás de mais outros conhecimentos.
porque de repente vocês podem querer fazer apresentações com um layout mais trabalhado, então aí vocês já vão precisar de um conhecimento a mais de design, né? Algumas noções básicas mesmo, só para trabalhar melhor com a questão das cores, das fontes, alinhamento, enfim, né? Então, aí vai de você, né? Então eu só vim dar esse estalo, né? para vocês seguirem em frente, né? Eu acho que é um tema bem pertinente mesmo para a gente criar apresentações de slides mais adequadas para as nossas os nossos trabalhos, né? Enfim, e tirar um pouco daquela coisa do de uma apresentação chata, né? Que as pessoas dormem, não querem assistir, né? Então, se a gente trabalhar bem uma apresentação, então a gente vai fazer com que esse público queira mais, queira saber mais, né? Que ele participe mais, né? Então, não só a nossa fala tem que ser trabalhada, mas também o nosso recurso, né? E quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é williamgonçalves20@gmail.com. E aí, se você quiser apresentação de slides e outras dicas, eu posso indicar outros materiais, aí você, por meio desse contato, você consegue falar comigo. Eu acho que é isso, né? Então é isso, gente. Então, devido ao horário já avançado, já vou encerrar a apresentação por aqui. E eu agradeço a todos pela participação, pela atenção. E em breve vocês vão poder rever essa live nos vídeos da página da biblioteca. Tá bom? Obrigado e tenham todos uma boa tarde.